Olá, pessoal. Vou deixar essa web aula gravada aí, certo? A gente vai ter aí a aula ao vivo. Hoje, então, vou abordar sobre a segunda situação de aprendizagem aí, certo? Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vamos lá. Então, aqui a gente vem no conteúdo do curso, situação de aprendizagem 1. A gente vai, então, para o segundo contexto aí, né? A gente viu a primeira parte aí, né? E vamos para o segundo contexto. Ele não conhece informação. Perdão. Primeiro, vamos entender aqui o que é a atividade 2, né? Bom, então ajude Laura na elaboração dos roteiros de fabricação. A primeira etapa a ser realizada é a leitura e interpretação dos desenhos, seguida a produção de 2 roteiros de fabricação, contendo a descrição da sequência operacional de forma lógica, né, como os processos produtivos, bem como os processos produtivos envolvidos, instrumentos e ferramentas necessários, parâmetros de corte relacionados à operação. Então, aqui, ó, tem esses arquivos, ó. Pra vocês pegarem aqui, ó. Deixa eu só já ir direto aqui, pessoal. Você pode já vir aqui, o que já está aqui. Vamos lá. Aqui, ó, situação de aprendizagem 2. São 2 peças, uma para ser feita na fresa, né? Que é essa peça aqui, né? E essa outra aqui, perdão. Só para Perdão aqui, pessoal. Essa segunda aqui para ser feita no turno, certo? Tem também as especificações aqui. Então, vocês vão elaborar o roteiro de fabricação tanto da peça por fresamento quanto essa por torneamento, correto? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, vocês vão utilizar esse roteiro de fabricação aqui, certo? Que é a descrição da atividade, né? É fazer um passo a passo aí. Vou abordar para vocês aí os conceitos que são essenciais para a gente poder fazer aí, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente aí, né, pessoal, são os parâmetros dos processos mecânicos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem aí é a rugosidade superficial. O que que elas são? São irregularidades, né? Reentrâncias e saliências que se encontram na superfície de um material. Ela é expressa, então, em microns de milímetro, né? Então, é a milionésima parte do milímetro, né? Ou metro. E pode variar dependendo do tipo de operação pelo qual a peça passou e também o estado da ferramenta que foi utilizada. Então, por mais que você faça sua peça em acabamento, ela nunca fica 100% lisa. Ela sempre vai ter alguma irregularidade, assim, irregularidade, como te falo, uma ranhura, né? Ela não fica 100% lisa, né? Mas em alguns casos, por exemplo, a rugosidade ela é importante, né, para um conjunto funcionar de maneira adequada, pois ela indica o tamanho dos sulcos e saliências que são toleráveis à peça, sem interferir no seu desempenho e qualidade. E para que essa especificação seja atendida, deve-se utilizar, então, condições e parâmetros de corte adequados no processo produtivo. Essa especificação, então, é indicada no desenho técnico e é verificada através do rugosímetro. Um outro elemento aí, né, pessoal, vocês vão observando que tudo que está no desenho, né, obviamente, vai ter que estar relacionado com a fabricação, porque o desenho é o ponto de partida para fabricar qualquer peça, né, qualquer objeto. Então, a tolerância dimensional ela é uma característica utilizada para limitar uma dimensão, mantendo qualidade e funcionalidade da peça. Então, geralmente aqui vem um número maior, que é a chamada de dimensão nominal, e os seus devido ao desvio de tolerância, que fala, né, dimensão máxima e a mínima. Ao invés de vir por esses números aqui especificados, tem essa representação com letra e número, que ela já vem com essa numeração implícita aqui. Então, você precisa de consultar uma tabela para verificar, então, quais são esses valores dos afastamentos, né? E, obviamente, vai ter um para furo, né, e o outro para o eixo, né? Bom, além dessas tolerâncias dimensionais, a gente tem as geométricas, né? Então, são características especificadas em uma peça, quando somente a tolerância dimensional não é suficiente para alcançar, então, características necessárias para o funcionamento dessa peça. Ela define, então, características que também são especificadas no desenho e são representadas por símbolos e normatizadas pela norma 6409, que ela determina, então, essa questão das tolerâncias.
E com isso, o objetivo disso é corrigir erros de posição, forma e orientação. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Então, por exemplo, isso aqui é paralelismo, isso aqui é circularidade, né? Concentricidade. Então, por exemplo, isso aqui seria paralelismo com relação a esses eixos aqui, né? Então, ver se em, tem paralelismo, né? Se está muito, tem, está da forma correta. Esse aqui, ó, se esse círculo aqui desse eixo tá concêntrico com esse, né? E assim por diante, né? E obviamente cada um vai ter uma referência, né? Uma superfície de referência. Bom, os rasgos, né, ou ranhuras, são os cortes então feitos em diferentes formatos que são feitos em um determinado material, né? Geralmente é o trilho, né? Um trilho para passar uma espécie de um carro, né? A gente sabe, por exemplo, que os de usinagem utiliza esse aqui de forma trapezoidal, né? Por exemplo, o carro lá do torno, né? Do torno mecânico mesmo convencional, ele tem esse perfil aqui, né? Dependendo de qual aplicação, ele vai usar um perfil diferente, né? Bom, os projetos, então, né, pessoal, são regulados por diferentes normas da BNT. Essas normas, então, normatizam da escolha da folha até a finalização do desenho técnico, né? Então, aqui ó, a gente vai ver um exemplo de desenho técnico, estão sinalizadas as normas a serem aplicadas, né? Consigo ampliar aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Então, aqui, ó, nesse desenho, ó, eu tenho, então, para a folha, eu tenho essa norma, que é a NBR 10582, né? Para margem, aplicação de margem, a NBR 10068. Para cotagem técnica, a NBR 10126. Para legenda, né, ou chamado carimbo, também é a legenda 10582. Indicação do método de projeção, é NBR 10067. Indicação de escala, regido pela norma NBR 8196. Escrita em desenho técnico, até a caligrafia também ela é regida pela norma NBR 8402 e para a linha do desenho em si, a norma NBR 8403, ou seja, todo e qualquer elemento do meu desenho ele é regido por uma norma distinta, né? A norma, então, NBR 10068, que é a folha de desenho, então, ela delimita sobre o layout e dimensões, né? Ela vai normatizar as características dimensionais e o posicionamento, então, da minha legenda, do texto, das margens, das escalas para o desenho, das referências para os diferentes tipos de folha utilizada para representar os desenhos técnicos, né? Então, a gente tem desde a folha A5 até a folha A0, que é a maior que a gente tem, né? A NBR mesmo 10582 é a apresentação da folha, como ela deve ser apresentada, né? Tá? Normatiza a forma que o texto, legenda e desenho estarão dispostos nos diferentes tipos de folha utilizados para representar um desenho técnico. Em cada passo, esta norma deles, então, são informações que são necessárias para a compreensão do desenho técnico. Então, tem duas formas distintas aqui, ó. Por exemplo, essa folha aqui, que é um A3, eu tenho um espaço que é destinado para o desenho, uma que é para texto, posso colocar então tabelas ou algumas observações, né? E a legenda, né? A legenda, vocês vão observando que o lugar ela é fixo, no canto inferior direito, e o que pode mudar é o espaço para o texto. Ele pode estar do lado direito, né? No lateral direito da minha folha, ou no canto inferior, né? Ou na parte inferior da minha folha. Então, a norma, ela dá essas duas opções aí de posicionamento. A norma NBR 8402, ela fala da execução de caracteres, né, para escrito em desenho técnico. É a caligrafia que se usa, né? Ela é padronizada também. Então, os textos apresentados no desenho técnico devem estar uniformes, legíveis e passíveis de serem reproduzidos sem alterar as características dos caracteres. Então, por isso a norma 8402, ela normatiza essa escrita, proporção, a dimensão e o formato que os caracteres devem ter ao serem utilizados nos desenhos técnicos. Por mais que a gente obedeça esses tamanhos, mas a gente não pode escrever de qualquer forma, tem que obedecer essas dimensões aqui na risca e o formato da letra também, né? Isso a gente considerar que for fazer
desenho à mão, né? Fazer tudo ele manual. Mas, né, hoje a gente tem conhecimento, tem consciência, a gente faz a coisa no computador, né? Então, essa caligrafia ela já é padronizada, basta a gente selecionar a fonte de qual tamanho, que ele mantém as suas devidas proporções. A norma NBR 8196, ela fala sobre o emprego de escalas, né? Ela permite que um desenho, então, seja ampliado ou reduzido proporcionalmente em relação às dimensões reais de uma determinada peça, possibilitando, então, que sua representação na folha se apresente de forma legível. Então, a gente tem que indicar qual escala que está utilizando, seja ela de redução, natural ou de ampliação, né? A outra norma, NBR 10067, são os princípios gerais de representação em desenho técnico. Ela indica, então, o elemento utilizado para representar o modelo de projeção ortogonal utilizado no desenho, e geralmente representado no primeiro ou no terceiro diedro, né? Então, por exemplo, países como Estados Unidos e Japão usam o diedro e, por exemplo, o Brasil e a Europa e os demais países usam no terceiro diedro e acho que a Alemanha, perdão, Estados Unidos e Japão do primeiro diedro. A norma NBR 8403 fala sobre a aplicação de linhas em desenhos, né, são seus tipos de linha e a largura delas, né? Então, em um desenho técnico, a depender da sua complexidade, são utilizados diferentes tipos de linhas para indicar uma característica do produto desenhado. Cada uma dessas linhas tem uma função no desenho técnico. Isso é de extrema importância para a leitura e interpretação do que a peça é, do que é a peça real. Então, por exemplo, essa linha aqui contínua, é uma denominação de contínua larga, essa mais estreitinha chama de contínua estreita. Eu tenho uma contínua estreita à mão livre, uma contínua estreita em zigue-zague. Cada um representa um elemento do meu desenho, né? Então, eu tenho uma tracejada do tipo largo, uma tracejada do tipo estreita, né? E com traço e ponta estreita, né? E a outra norma aí do desenho é a cotagem no desenho técnico. Então, ela vai normatizar a representação gráfica da característica dimensional de um determinado desenho. Então, ela é feita através de linhas, símbolos e valores, e pode estar disposto no desenho técnico diferentes normas, né? Diferentes formas, perdão. Então, para eu fabricar, pessoal, uma peça dentro daquilo que é previsto em desenho técnico, né, daquilo que é projetado, eu preciso então ter fazer uma boa leitura e interpretação desse meu desenho. Então, se eu fazer uma leitura errada ou não souber fazer uma leitura correta do meu desenho, a fabricação da minha peça vai estar toda comprometida. Eu vou fazer ela ou totalmente errada ou com vários erros ao longo do processo. Então, eu preciso ter um bom entendimento e interpretação desse desenho, né? Então, ele consiste na compreensão então bidimensional de determinada peça, para entender então como ela vai ser na forma espacial e a partir disso compreender o processo produtivo necessário para produzir o que foi representado no desenho. Então, para isso é necessário entender as projeções ortogonais que estão representadas no desenho. As, as vistas básicas são essas, né, pessoal? É a vista frontal, a superior e a lateral esquerda, né? Obviamente tem outras, né? Tem a lateral direita, tem a inferior, mas as básicas, as essenciais são essas três aqui, né? E a partir dessas vistas, então, o que que a gente consegue fazer? Interpretar a forma dimensional do meu objeto, tridimensional, né? Então, a partir dessas vistas, eu consigo fazer uma visualização dela na perspectiva. E o contrário também é válido. A partir da peça, eu faço as diferentes vistas, né? O outro parâmetro que a gente deve analisar é o acabamento superficial, que ele então vai referir ao que é o estado que a superfície do material apresenta depois do processo produtivo, né? E esse acabamento é feito através da rugosidade como o material apresenta. Isso pode ser determinado por norma, né?
E é normatizado, especificado no projeto, né, de modo a informar o operador quanto deve ser essa rugosidade, né? Então, eu tenho que usar, por exemplo, um rugosímetro para verificar se está dentro do que foi especificado em projeto, né? Então, por exemplo, por mais que eu faça lá, por exemplo, um cilindro extremo, um eixo extremamente liso, bem acabado, no olho nu, mas é, fazendo uma análise micro e microscópica, né? Tem uma rugosidade, né? E ela, então, no desenho técnico, é representada por esses três elementos aqui, né? Que é esse aqui que tem um nível de acabamento, sem acabamento ou do tipo fresado, né? Quando tem aquele símbolo triângulo, tem a classe de rugosidade, né? Que vai variar do N1 ao N12 aí, né? Outro elemento do meu desenho são as tolerâncias, né? Então, todo processo produtivo, né? Todo processo produtivo que está sujeito a variações, então, pode interferir na dimensão da geometria, ela vai ser prevista para o meu produto, né? Então, se eu já tenho um conhecimento prévio da minha máquina, eu já posso colocar uma tolerância dimensional dentro no meu projeto, no meu desenho. E por isso, então, existem as tolerâncias que especificam a forma e dimensão que a peça deve apresentar para ter um funcionamento adequado, né? Para estar dentro daquilo que foi projetado inicialmente. E essa tolerância dimensional vai possibilitar, então, que a medida nominal de uma peça sofra esses desvios, né, de uma margem sem que ela perca, então, sua qualidade, nem sua funcionalidade, né? Então, só voltando aqui, né, geralmente, então, acompanha-se com a dimensão nominal, que é o número que tem a maior fonte, e suas variações da dimensão nominal, onde esse número de cima, aqui na parte superior, é chamado de dimensão máxima e na inferior a dimensão mínima, né? Pode estar tanto com o símbolo do positivo quanto o negativo, né? Já a tolerância geométrica, né? Então, além de estar bem dimensionada, também uma peça, ela precisa apresentar uma forma adequada, né? Então, por exemplo, se o conjunto tem peças que precisam ser perpendiculares, né, como esse caso aqui, ó, ou quando se deseja que um eixo escalonado tenha os diferentes diâmetros com o mesmo centro de referência. Então, isso tem que ser especificado no projeto, né? Então, por exemplo, eu posso ter do paralelismo, o nível de tolerância desse paralelismo e qual a superfície que eu estou indicando. Por exemplo, esse aqui, ó, que é essa superfície com essa tem que estar no nível de paralelismo de 0,01. Essa aqui tem que estar no nível de perpendicularidade de 0,01. Essa superfície tem que estar aqui, ó, de 0,05 em relação a B, ó, com inclinação. Então, tudo é indicado em norma e no desenho. Então, aqui, ó, se vocês observarem, tem para cada um aqui, ó. Então, vamos lá. O número 1 é perpendicularismo, tolerância geométrica de orientação. O número 2 é uma variação dimensional da tolerância geométrica, né? O 3 é de planeza, de tolerância geométrica, de forma de superfície. O 4 é a variação dimensional. A 5 é o paralelismo, né, de tolerância geométrica e de orientação, e assim por diante, certo, pessoal? E vocês vão verificando aí um a um. Deixa eu só então ver, mostrar para vocês aqui, pessoal, um processo de fabricação convencional, como torneamento interno, externo, faceamentos. E deixa eu só compartilhar a tela aqui com o áudio.
Então, foi só aí para mostrar, né, os processos aí, né? Vamos dar continuidade. Então, para fazer o processo produtivo, seja ela por fresa ou por torno, a gente precisa dos parâmetros de corte, né? Que vem a ser isso? São as grandezas que atuam de forma então, a melhorar as condições do processo produtivo. São apresentados através de dados técnicos que garantem, então, maior aproveitamento da máquina. Então, os parâmetros de corte são levados em consideração nos processos produtivos de fabricação convencional são, então a gente tem que levar em conta a velocidade de corte, de avanço, a rotação por minuto ou golpes por minuto, a potência de corte, a força de corte, a profundidade de corte e o tempo de usinagem. E o parâmetro mais comum às diferentes operações é a velocidade de corte e avanço. E através da combinação adequada desses parâmetros, a gente obtém desempenhos satisfatórios e bons resultados. Então, são os dois principais aí, certo? Bom, a velocidade de corte, então, ela é uma grandeza numérica expressa através de equações e tabelas que estão proporcionalmente relacionadas ao material que será usinado. Então, além do material a ser usinado, os valores podem variar observando material ou classe da ferramenta, tipo de material a ser usinado e operação a ser realizada. Esse parâmetro refere-se, então, ao movimento resultante entre a ferramenta e a peça em um determinado tempo. E é conhecida através da variável VC, que é a velocidade de corte, né? Então, aqui, pessoal, a velocidade de corte é dada, então, por, não está aparecendo, mas é o π, né? É a constante π vezes d vezes n dividido por 1000. E a sua unidade é em metros por minuto. Então, as variáveis da equação é a rotação, né? N rotação por minuto, d o diâmetro do minha peça milímetro, e a VC é a velocidade de corte em metros por minuto, né? No torno, pessoal, vocês vão perceber no torno e na fresa, vocês vão perceber que não dá para ajustar todas as velocidades. Pode ser que você tenha uma velocidade aqui, uma rotação, por exemplo. Geralmente a rotação vai ser o parâmetro a ser utilizado na minha máquina, que não vai estar exatamente como foi calculado. Então você vai colocar sempre uma abaixo, certo? De forma a manter a segurança e também a qualidade do meu corte, né? E, além disso, considerar as variáveis, né? E o RPM, então, como eu falei, vai referir a quantidade de vezes que a peça ou ferramenta fará um movimento de rotação. Deve ser calculado antes de todas as operações para evitar o problema, caso o parâmetro utilizado não seja o adequado, né? Então, aqui, né, pessoal, é simplesmente fazer ao isolar aqui, né? Ao isolar o N aqui, né? Então, essa forma, viu 1000 vezes a velocidade de corte dividido pelo π vezes o diâmetro. Bom, então, né, pessoal, a gente está lidando com máquinas, né? Máquinas, ferramentas, são máquinas aí que têm grande força e então o primordial aí é pensar na segurança, né? Não só da operação, como do processo também da própria máquina, né? Então, ele é indispensável para a eficácia da operação. Vai estar não só presente nos equipamentos de proteção do operador, mas no sistema de proteção da máquina, né? Então, seja ela o torno, a plana, a fresa ou qualquer outra máquina, ferramenta, elas vão possuir dispositivos de segurança que devem então ser acionados em caso de emergência. Em situações de emergência, diferentes tipos de dispositivos de segurança tendem a interromper, então, o funcionamento da máquina. Então, a gente vai ver aqui um desses dispositivos, né? Então, por exemplo, no torno, a gente tem aqui, ó, essa proteção da placa, né, para evitar que a gente coloque a mão de forma acidental ou qualquer outra ferramenta que possa, então, prejudicar o operador ou a própria máquina. Tem a porta de proteção, né, então, que evite também de eu colocar a mão no carrinho aqui, né, no meu transportador aqui, né, do meu torno. O próprio botão de emergência, né, caso tenha alguma coisa, eu já bato ali de forma imediata e interrompo todo o processo. O pedal de freio da placa, que também pode ser acionado tanto manual quanto pelo pé, e também o outro botão de emergência ali no carro principal, né? Então, são várias formas aí de ter segurança no meu torno, né? Perdão.
Na minha fresa, né, eu tenho aqui o freio manual, o botão de emergência aqui e a chave geral da máquina. Então, eu disponho do dispositivo. E na retificadora tem um botão de emergência e a chave geral da máquina. Bom, então, para fazer o processo de fabricação, pessoal, eu preciso organizar as etapas desse processo, né? Então, o que vem a ser isso? É organizar de forma lógica o que deverá ser feito para produzir, então, um determinado produto, né? E é importante, então, para se aperfeiçoar o trabalho, identificar a sequência de forma lógica para aprimorar o meu processo de fabricação. Bom, então, as etapas de fabricação, vou determinar a sequência lógica dessas operações. Então, definir ela é importante, né? Já que através dela é possível ver, então, quais procedimentos devem ser feitos para produzir determinado produto com eficiência. Todo processo produtivo, né, pessoal, vai ter um início e um fim. E para que isso aconteça, a gente segue os procedimentos comuns para todos eles, né? Então, são eles. Primeiro, utilização de equipamento de proteção individual. Segundo, ler e interpretar o desenho técnico mecânico. Depois, eu seleciono e separo os insumos necessários à máquina, equipamento, instrumentos e ferramentas de corte. Inicio a minha operação, verifico os dispositivos de proteção da máquina, né? Já visualizo previamente, em qualquer caso de emergência consigo acionar. Selecionar o meu material que eu vou usinar, né? Finalizar a operação e desligar e limpar a máquina e guardar todos os insumos utilizados. Isso aqui é a questão, então, de higiene também e segurança, né, do trabalho, né, e organização, né, que hoje é primordial. Então, essas etapas são comuns a todos os processos, né, e deve acontecer de modo a proporcionar, então, qualidade e segurança à operação. No entanto, quando se refere ao produto de forma específica, as etapas que devem ser descritas são a sequência operacional para que o produto seja produzido. Então, aqui, ó, para fazer essa peça aqui, ó, então, ó, tem esse anexo aí, ó, por exemplo, esse eixo aí, ó. Opa. Basicamente. Então, o aluno ele tem um delayzinho, ele até de entender que virou unidade por slide, que você pintar na sessão do abril. A gente tem uma média de 5 alunos. Pessoal, tá compactado o arquivo, pessoal. Eu vou pedir para vocês abrirem depois aí, né? Faz aqui, pode vir no aba aqui, né? Conteúdo do curso. Ok? Bom, pessoal, então é isso aí. Espero, então, aí poder-los ajudar aí. Certo? Espero poder-los ajudar. Caso tenha alguma dúvida com dificuldade nas demais situações de aprendizagem, não deixe de procurar, ok? Bom, então é isso aí, pessoal. Vou desejar então a todos um bom fim de semana. Fiquem com todos com Deus e até a próxima.